Fala pessoal, Márcio Acabe aqui com vocês para mais uma aula de cinesiologia. E o nosso conteúdo de hoje será a cinesiologia e a biomecânica do ciclismo. Nossos objetivos, portanto, serão analisar o ciclo da pedalada, postura e o centro de gravidade, compreender a cinemática, a cinética e a artrocinemática do ciclismo, além de conhecer a atividade muscular e a simetria da força e potência. Nossa metodologia, videoaula expositiva. Eu sou o professor Márcio Acabe, concentre-se na aula, faça suas anotações e vamos lá. Muito bem, pessoal, o ciclismo, portanto, é uma modalidade esportiva de movimento sincronizado de múltiplas articulações em cadeia cinética fechada. Essa força produzida pelos músculos da região lombopélvica e dos membros inferiores é transmitido ao pé de vela, que é a estrutura aí da bicicleta, para propulsar a própria bike, né? O objetivo desta aula, então, de hoje é discutir a cinesiologia biomecânica do ciclismo, abordar a relação entre postura e o centro de gravidade, o efeito da aerodinâmica sobre a resistência do ar, a relação da força aplicada perpendicularmente ao pé de vela e a reação do solo ao pneu traseiro, e além disso analisar as funções ligamentares do joelho, função da atividade elétrica dos principais músculos dos membros inferiores na produção de força e a simetria da força no ciclo da pedalada. Muito bem, pedalar é uma atividade que requer movimentos sincronizados de múltiplas articulações em cadeia cinética fechada. Visando gerar propulsão, né, por meio da utilização das forças produzidas, principalmente por músculos da região lombopélvica e dos membros inferiores. O desempenho dos ciclistas depende das forças aplicadas do treinamento específico e da utilização de bicicletas mais leves, como a geometria mais aerodinâmica. Compreender a biomecânica do ciclismo pode ajudar a eliminar os fatores etiológicos das lesões por esforços repetitivos decorrentes da prática aí desta modalidade. Considerando então a perspectiva corporal por meio da cinesiologia aplicada ao ciclismo, pesquisadores relatam que é possível aumentar o desempenho a partir de ajustes do complexo ciclista e bicicleta. Estas alterações reduzem ao máximo a resistência do ar pela redução do coeficiente aerodinâmico, sem, contudo, predispor o ciclista à lesão, é o que é mais importante. Muito bem, então o ciclo da pedalada considera-se como 0 grau, que está aqui em cima. 0 grau do ciclo da pedalada é o ponto mais alto alcançado no pé de vela, posição também conhecida como ponto morto superior. O ciclo da pedalada se divide em 2 fases e 4 etapas. As 2 fases são divididas em fase de propulsão, que vai de 0 a 180 graus, e a fase de recuperação, que é de 180 a 360 graus. A fase de propulsão vai do ponto morto até o ponto morto inferior de 180 graus, enquanto a fase de recuperação vai do ponto morto inferior até o ponto morto superior. Muito bem, considerando o sentido horário, né, e as 4 etapas, que são divididas em impulso, que vai de 315 graus a 45 graus, a compressão, que vai de 45 a 135 graus, o retorno de 225 a 315 graus e a puxada, que vai de 135 a 225 graus. Muito bem, então essas aqui são as fases, né, do ciclo da pedalada, além das etapas, né, das 4 etapas. Ok. A postura assumida pelo ciclista é dependente de 3 pontos encontrados com a bicicleta.
o pedal, o cilim e o guidão. A distribuição do peso sobre estes 3 pontos influencia a localização do centro de massa do ciclista, do praticante. A postura adequada e confortável ao ciclista o permite manobrar a bicicleta sem transferir seu centro de gravidade muito à frente. E o centro de gravidade do conjunto do ciclista e bicicleta, essa relação é dependente da altura do movimento central relativo ao solo e ao fator básico para se conseguir um ajuste confortável. Vamos falar da cinemática e da cinética, né? A mudança da altura do cilim altera a cinemática do ciclismo, pois modifica a amplitude do movimento articular dos membros inferiores, bem como o comprimento e a alavanca muscular. A força responsável em girar o pé de vela é tangente à trajetória realizada pelo eixo do pedal. A potência transferida ao pé de vela é calculada multiplicando a velocidade angular do pé de vela ao torque. É aí que você consegue melhor desempenho dentro da modalidade. Nesta imagem ilustra as forças atuantes na relação da bicicleta, bem como a força horizontal exercida no solo sobre o pneu, que está representado por F4. A relação entre a força aplicada ao pedal e o componente de força horizontal da roda traseira. Temos, portanto, a força que age perpendicular ao pé de vela, que é a força 1, a força de tração sobre a corrente, que é F2, a força exercida pelo solo sobre o pneu, que já foi dito, representado por F4, o comprimento do pé de vela, representado por L1, o raio da coroa, representado por L2, o raio da catraca, representado por L3, e o raio da roda traseira, que é representado por L4. Então, essas são todas as forças atuantes, né, na relação dessa bicicleta. E aí a gente precisa aí de uma boa condição muscular para que isso seja trabalhado de forma mais eficiente. Muito bem, os movimentos artrocinemáticos são os movimentos que ocorrem no interior da articulação. E eles descrevem a distensibilidade nas cápsulas articulares, permitindo que movimentos fisiológicos ocorram ao longo da amplitude do movimento sem lesar essas estruturas. Estes movimentos, então, não podem ser relacionados ativamente, não podem ser realizados, aliás, ativamente, pelo paciente. Geralmente são muitos utilizados para restaurar a biomecânica articular normal, diminuindo a dor, alongando ou liberando com menos trauma determinadas estruturas. São 5 os movimentos artrocinemáticos. Nós temos o giro, a tração, a compressão e o deslizamento, ok? Além do rolamento, né, que não foi citado. Muito bem. Existe um estudo de Erickson e Nissel, onde realizaram um estudo cujo objetivo foi mensurar as alterações das forças de compressão fêmuro-patelar causada por mudanças na carga, na cadência, a altura do cilim e a posição do pé relativo ao pedal. Foram analisadas forças de compressão fêmuro-patelar, forças de compressão entre o tendão do quadríceps e a tróclea, além das forças do tendão do quadríceps e o tendão patelar. A referência adotada pelos autores foi de 120 watts, né, que é a potência e a carga da bicicleta, a 60 rotações por minuto. A altura do cilim correspondendo a 113% da distância da tuberosidade esquiática ao maléolo medial e a cabeça do segundo metatarso posicionando sobre o eixo do pedal. Segundo esses autores,
as forças de compressão fêmoro-patelar e tendão de quadríceps e a tróclea podem ser minimizadas reduzindo a carga, aumentando a altura aqui do cilindro. No entanto, alterações na cadência e no posicionamento do pé relativo ao pedal não influenciaram significativamente a intensidade dessas forças. Muito bem, aqui nós temos uma ativação, nesta imagem, ativação dos principais músculos no ciclo da pedalada. O ciclo da pedalada já foi citado agora há pouco no slide anterior. E nesse ciclo completo nós temos a ativação de 8 músculos, né, que estão aqui em evidência durante o ciclo, né, além do ângulo da pedalada, mas os músculos solicitados são glúteo máximo, reto femoral, vasto medial, vasto lateral, tibial anterior, gastrocnêmio, bíceps femoral, semitendinoso. Muito bem, então no ciclo que vai de 0 a 120 graus, nós temos a ativação do glúteo máximo, que contribui na extensão do quadril. O início da atividade do glúteo máximo ocorre imediatamente antes do ponto morto superior zero, né, apresentando pico de atividade aos 55 graus no ciclo da pedalada. O bíceps femoral e o semitendinoso, que forma aí formados pelos isquios tibiais, também estende o quadril e estão ativos de 40 a aproximadamente 180 graus. E início da fase de recuperação. A atividade do reto femoral antecede a do vasto lateral e medial, provavelmente por se tratar de um músculo biarticular, e atua na flexão do quadril e no início da segunda metade da fase de recuperação. Já a força tangente ao pedal na fase de propulsão é substancialmente mantida pela ação dos vastos, né, aí o lateral e o medial. A amplitude do movimento do tornozelo geralmente envolve 15 graus de dorsiflexão e 20 graus de flexão plantar. É observado na atividade muscular do tibial anterior e do gastrocnêmio, além do sóleo, que são os músculos da panturrilha. Os demais músculos do compartimento profundo da perna, né, perfazendo aproximadamente 20% do trabalho total realizado. Então nós temos a ativação, portanto, aí desses 8 músculos, aproximadamente 8 músculos. Existem teorias que defendem que o músculo iliopsoas também tem a sua atuação no ciclo da pedalada. Normalmente estas ações elas são aferidas através da estimulação eletromiográfica, ou seja, do estímulo superficial muscular. Como o iliopsoas é um músculo profundo, dificilmente teriam suporte, mecanismos aí para que conseguissem observar aí essa contração deste músculo profundo. Justamente essa dificuldade ela é defendida pela profundidade da musculatura envolvida. Muito bem, então a cinesiologia biomecânica aplicada ao ciclismo, ela possibilita a melhor compreensão desta modalidade esportiva quanto à artrocinemática, atividade elétrica, o sinergismo do recrutamento muscular, a simetria de força, potência transmitida ao pedal durante o ciclo da pedalada. A importância desta abordagem ela deve-se ao fato do ciclo ergômetro ou ciclos simuladores, né? Normalmente esses estudos são feitos em bicicletas estacionárias, a serem utilizados com frequência em reabilitação cinético-funcional e em pesquisas sobre o ciclismo. Esta foi mais uma videoaula e até a próxima.